Olá, olá! Estamos ao vivo, mais uma quarta-feira, mais uma live de meio-dia, 11h59 para manter a pontualidade. Então estamos aqui em mais uma maravilhosa live com autores, toda terça e quarta. Você sabe, é o dia no qual convidamos aqui autores maravilhosos para poder debater com a gente ideias de livros incríveis. E hoje estaremos aqui com a Maitê Carvalho, autora do livraço Persuasão. Então hoje vou receber aqui em alguns segundos, alguns minutos, a Maitê Carvalho, autora do livraço Persuasão. Ela vai contar tudo pra gente sobre persuasão, retórica, comunicação, influência, inspiração e, claro, vai contar pra gente também qual é a ideia central do livro, quais são as principais dicas, para quem é o livro, qual frase do livro ela colocaria num grande outdoor. Então, muito em breve, Maitê Carvalho entrando aqui comigo para falar um pouquinho sobre o livraço Persuasão. Bom, agora eu queria saber de vocês, como sempre, para a gente poder esquentar um pouquinho aqui a história. Vamos lá, qual livro que você está lendo agora? Conta para mim, qual livro que você está lendo agora? Quero muito saber, para a gente poder compartilhar um pouquinho aqui conteúdo já antes que a Maitê entre para falar com a gente. Eu estou lendo, além do livro, claro, que eu vou ler para semana que vem do Resumo Cast, que eu não posso contar, eu estou lendo o livraço 1984, do George Orwell. E você, qual livro que está lendo agora? Conta para mim, para a gente poder aquecer as turbinas. Olha que legal, Thales, está lendo de 0 a 1, episódio que gravamos aí na última segunda. Muito bom, Thales. Então, quem não escutou ainda esse episódio de 0 a 1, que gravamos agora na última segunda-feira, aliás, disponibilizamos na segunda-feira, tá muito bacana. Escutem lá, quem quiser empreender, é um prato cheio para vocês, tá? Então, bacana, eu estou lendo 1984, o Thales está lendo o de 0 a 1, que a gente já resumiu aqui. E contem para mim qual o livro que vocês estão lendo agora. Olha que bacana, o Bruno está lendo A Revolta de Atlas, também já resumido pelo Resumo Cast, livraço. Então conta para mim, qual livro você está lendo agora? Ramiro, e aí Ramiro? Tudo bom? Presença constante aqui, Civilização 2.0, Revolução dos Bichos, só livraço aqui com a gente, muito bom, galera. Então, daqui a pouquinho, a Maitê está entrando para falar um pouquinho com a gente. Vamos esquentando aqui um pouquinho as turbinas. Ó, o Daniel está lendo Foco, do Daniel Goleman. O Matheus está lendo Os Segredos da Mente Milionária, maravilhoso. O Edu Carvalho, Fome de Poder. Mais Esperto que o Diabo, Arlete Lima. Muito, muito bom. Então, agora que você contou aí para mim qual o livro que você está lendo agora, eu quero saber qual foi o livro que mudou a sua vida. Me conta. Qual foi o livro que mudou a sua vida? Me conta aí, tá? Eu quero muito saber qual foi o livro que mudou a sua... Ih, ó o Alfredo aqui, meu amigo, grande Alfredo Soares. E aí, meu amigo, Alfredo, o seu livro mudou a minha vida. Conta aí pra gente, qual o livro que mudou a sua vida? Quero saber. Bem-vindo aí pra live, tá? Estamos muito juntos aí. Opa, chegou aqui a Maitê, vamos lá. Aceitando aqui. Bem-vinda! Abraço, Alfredo. Caramba, só estrela aqui hoje. Olá! Tudo bom, Arnaldo? Tudo bem, gente? Tudo ótimo, muito, muito, muito bem-vinda. Me escuta bem? Me vê bem? Tudo jóia. Eu tava brincando aqui comigo mesma que vai ser almoço no Brasil e café da manhã aqui em Los Angeles. Era isso que eu ia te perguntar. De onde é que você fala no mundo? Tá em LA aí? Eu moro em Beverly Hills, eu tô falando daqui de Los Angeles. É uma cidade, né? Não é um bairro, mas é como se fosse Los Angeles, Uau! praticamente. Califórnia. Conheço bem Los Angeles, conheço bem a Califórnia. Cuida direitinho que daqui a pouco eu tô voltando, tá? Só vem, me liga quando chegar. Vem você e a Fátima, vamos trazer a Fátima. Fátima, partiu então fazer aí um roteiro pela toda a costa ali de LA até São Francisco. Embora. Agora, olha só, eu poderia ficar aqui falando com você horas sobre a Califórnia, que eu sou apaixonado, mas tem um assunto que eu queria falar um pouquinho mais hoje, que é esse daqui, ó. Você topa? Opa, melhor ainda, vamos falar de coisa boa, né? Não seja. Mas eu sou suspeita para falar do meu próprio livro. É uma honra então, estar aqui vamos para lá. falar sobre ele. Eu acompanho o Resumo Cast, aí quando a Fátima me contou, eu fiquei super feliz. Eu falei, que bacana. Vamos falar do livro, então. Ele está saindo Obrigado. agora, né? Vamos lá. Pela editora Buzz. Não, a gente... Oi, pode falar.
Desculpa que travou um pouquinho, mas agora acho que foi, a gente ficou um pouquinho interrompido aqui, mas agora eu já te escutei direitinho. Então, o livro está saindo agora, fala um pouquinho da ideia central dele, fala um pouquinho também da data de lançamento, conta tudo que você puder pra gente aí. Boa. O livro Persuasão é um guia prático, né, para sua vida pessoal e profissional, um livro de consulta mesmo, para você usar sempre que você tiver alguma situação que você pensa assim, puxa, eu vou escrever esse e-mail, eu precisava convencer o meu chefe de alguma coisa, o dono do imóvel que eu estou querendo alugar de alguma coisa, ou eu vou ter uma discussão de relacionamento, eu queria estruturar melhor meu raciocínio, ou eu vou fazer um pitch de apresentação da minha empresa e eu queria entender melhor se eu estou, de alguma forma, colocando essa informação de uma maneira clara e lúcida. Então, ele surgiu dessa necessidade de compilar uma série de conhecimentos teóricos e práticos sobre persuasão, porque a minha trajetória, eu tenho uma trajetória como publicitária e como empreendedora. Quando eu tinha 18 anos, eu venci o aprendiz especial e depois eu fui participante do aprendiz o retorno universitário com o Roberto Justus. E aí, nesses, eu fui demitida. Mas no primeiro, eu fui contratada. Eu trabalhei com ele durante 7 anos na publicidade. E nas salas de reunião do aprendiz, todo mundo falava assim, nossa, esquece, você não vai debater com a Maitê, porque ela vai ganhar de você. Não adianta. Ela até pode ter feito besteira, mas na sala de reunião ela vai convencer o Justus de que não era com ela. E eu falava, gente, eu não acho isso que vocês estão falando, né? Imagina, eu era super nova, tinha 18 anos. E eu não me via dessa forma. Depois, quando o tempo foi passando, eu falei, cara, eu realmente sou uma pessoa persuasiva mesmo. Eu acho que eu sou daquelas que vende o gelo para esquimó, sabe? E aí eu falei, bom, eu tentei negar isso a todo custo, porque eu não queria ser vista como essa pessoa, porque a gente tem uma noção um pouco pejorativa desse construto da pessoa ser persuasiva, né? A pessoa fala assim, cuidado, hein? Cuidado com ele, cuidado com ela. Sendo que, na realidade, isso é uma coisa muito recente, porque se você olha vai na Grécia Antiga, na fundação disso, quando Aristóteles criou a retórica, que é a arte do bem falar, a arte, né, de você convencer, com a finalidade do convencimento, isso era dado nas escolas, isso era uma disciplina que ele ensinou para o Alexandre o Grande. Né? No livro dele, ele fala, ele foi mentor do Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande era um cara que não perdia batalha e que vencia, principalmente pela capacidade dele de engajar o exército dele. E ele engajava através da persuasão. Né? Ele fala no livro dele, para o rei, a arte de falar bem era tão importante quanto lutar bem. Porque se você tinha um exército que era mercenário, que era missionário e não mercenário, que era o caso dele, não do Dario, como é que você vai virar e falar assim, vamos lutar aqui pela independência da Grécia, que nem existe, que é a Macedônia, pela honra de quem? Não tinha esse sentimento de Estado, nação, de nada. Então, o Alexandre o Grande, junto com Aristóteles, que era o mentor dele, imagina, eles literalmente conquistaram territórios através dessa potência. Então, esse sentimento de nós versus eles. E é algo que a gente pode trazer para qualquer ambiente corporativo, para a sua própria empresa, para o seu time de vendas. E se você souber engajar, pensa no Alexandre. O Dario tinha um exército que era mercenário, que ganhava mais, que estava lá sendo pago para lutar, que estava lá com os melhores cavalos, com tudo top, e eles lá aparecendo, coitadinhos. Mas eles tinham essa gana, porque eles estavam motivados. Então, eu começo até no livro falando disso. Mas da onde que eu vim parar nisso? Porque eu fui estudar persuasão. Eu cansei de ouvir que eu era persuasiva e, de alguma forma, me senti incomodada com isso. Eu pensava, por que isso é ruim? Né? Então, aí todo mundo fala, você tem que trabalhar com vendas, tem que ser publicitária, você tem que ser comunicadora, você tem que ir, né? Você tem 18 anos, né? Porque você fala assim, tá bom, talvez você deve fazer um teste vocacional. E aí foi o que deu para mim, eu fui estudar publicidade, fiz comunicação social na SPM, trabalhei com o Roberto Justus, trabalhei nas empresas do grupo dele. Quando eu fiz 25 anos, eu falei, olha, eu cansei de publicidade, eu quero trabalhar com inovação e com tecnologia, vou criar minha própria empresa. Porque esse negócio de digital é mais fácil, é mais tranquilo, porque sou eu em programador e a gente resolve, entendeu? E aí, sonho meu, né? Eu fui montar a startup, chamava Beleza de Farmácia, era um marketplace de cosméticos. E foi muito assim, eu não sabia o que era MVP, o que era... sei lá, fala qualquer coisa. Eu não sabia nem que eu tinha uma startup. Na minha cabeça eu tinha um blog que virou um aplicativo. Eu vim da comunicação, eu não tinha ainda esse repertório todo do mundo da inovação.
Mas aí eu comecei a ler sobre o tema, comecei a, enfim, estudar sobre, lancei a startup. A gente começou a ter bastante tração, bastante audiência. Eu fiz a captação do investimento anjo dela no Shark Tank. Consegui o investimento com a Camila Farani, que foi a minha primeira investidora anjo. E depois disso, eu fiz também a aceleração na ACE. Em 2018, depois de empreender, assim, eu tô encurtando uma história de, 30 anos aqui em 3 minutos. Eu acabei tendo um problema de saúde e eu tive que fechar a minha empresa. E também a gente estava, assim, encontrando uma série de desafios com o modelo de negócio também, no que diz respeito ao custo de aquisição de usuário, tempo de vida dele. E aí eu decidi sair da operação e eu fui trabalhar para esse fundo que investiu na startup, que é esse, um fundo de early stage. Então eu trabalhei lá como líder de inovação e foi quando surgiu o convite de eu vir aqui para os Estados Unidos trabalhar para uma joint venture da Apple. Então eu sou diretora de estratégia de negócios, pensamento aceleradíssimo, assim. E olha que eu nem tomei o meu café, hein? Eu sou diretora de estratégia de negócios numa das 5 maiores agências de propaganda aqui dos Estados Unidos. Eu trabalho com a área de inovação e corporate venture aqui. Então, eu uni a publicidade e o mundo das startups no meu trabalho hoje. E aí eu tenho aquele visto de habilidades extraordinárias que eles falam, que eu acho incrível esse nome, apesar de eu me achar bem normal. E tô morando aqui há quase um ano já. Amando a vida aqui, mas sinto muita falta do Brasil. Sinto muita falta, principalmente, de dar aula na sala de aula. Eu era professora na SPM também, de retórica e comunicação persuasiva, porque, enfim, a teoria e a praxis, elas andam muito juntas, assim. Eu sei que a gente tem, às vezes, um certo desprezo de falar muita teoria e pouca ação, mas eu acho que quando você consegue combinar as duas, a mágica acontece, porque aí você tem método e processo e você tem também o aprendizado empírico, que é da prática, que você foi lá e fez e viu. Então, para mim, esse é o melhor dos mundos. E foi o que eu tentei passar no meu livro. Colocar toda a minha experiência de uma forma mais acessível, a teoria do Aristóteles, da semiótica, todas essas coisas mais cabeçudas, vamos assim dizer, de um jeito mais acessível e divertido. Então eu uso exemplos da cultura pop, de filme que ganhou Oscar, para que isso seja fácil e fluido. Convidei a Gabriela Prioli, que é minha amiga, para fazer o prefácio. Convidei ela antes dela, inclusive, de tudo acontecer na vida dela, e até no livro ela fala sobre como que o livro a ajudou no meio de um processo que ela mesma estava vivendo. E estou muito animada de estar aqui com vocês hoje. Gente, já falei muito, 10 minutos falando aqui desde que eu cheguei. Não, foi incrível. E assim, é legal que o que eu achei de mais incrível no seu livro, como você falou um pouquinho agora, é você conseguir trazer conceitos bem profundos de maneira bem prática, né? E acho que na sua comunicação inicial a gente conseguiu ver um pouquinho disso também. Então, muito obrigado por isso, tá? Então, olha, ideia central já muito bem aí explanada. Eu queria saber se você pode falar pra gente quais seriam, talvez, as 3 principais dicas do livro. Lembrando que, gente, aqui a gente dá a dica do livro para você comprar, hein? A dica é só um pequeno spoiler, algo que você entende muito, né, no universo dos filmes e seriados, mas a dica é um pequeno spoiler para você comprar. Então, joga aí pra gente 3 spoilers, 3 dicas do livro, por favor. Com certeza. Inclusive, gente, tem no meu link da bio aquelas. Sou marqueteira. A primeira dica que eu diria assim do livro que eu falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, e meio que o fio condutor do livro todo, mesmo sem ser especificamente essa parte, mas ele aborda essa questão editorialmente falando, é o fato de que quando a gente vai convencer alguém, fazer um discurso persuasivo, então uma venda ou Vou até falar mais devagar, que eu vi que eu tava falando realmente muito rápido pelos comentários das pessoas aqui. Eu vou fazer uma venda, quando eu vou mostrar um projeto que eu quero que meu chefe apoie, ou quando eu quero, enfim, fazer uma captação de investimentos, ou quando eu quero fazer um discurso, seja lá o que for, muitas vezes é uma situação em que a gente vai ser aprovado, em que a gente vai ser testado. E aí, a gente às vezes tem alguma síndrome de impostor dentro da gente, uma vozinha que fica falando: você não vai conseguir fazer esse pitch para esses tubarões aí no Shark Tank. Você não vai conseguir discutir com o Roberto Justus. Você não vai conseguir esse seu vício de habilidades extraordinárias. O Trump não tá deixando ninguém entrar nos Estados Unidos. Você não vai conseguir. Enfim, você não vai conseguir, você não vai conseguir. O que acontece? Esse tipo de crença e de mentalidade, quando você absorve isso, você já entra na reunião, você entra na sala, você entra no auditório, você entra lá, onde quer que seja, no espaço onde você vai fazer a sua apresentação, você
assim, invertebrado, pedindo licença, desculpas por existir. Ai, muito obrigada pelo seu tempo. Nossa, muito obrigada por me receber aqui. Eu sei que é muito difícil a sua agenda. Nossa, gente, vamos lá. Não respira, não está presente no aqui e no agora. E principalmente na sua cabeça você acha que você tem que impressionar, que eles têm que gostar de você. A primeira dica que eu daria é, antes de qualquer apresentação, a tua capacidade de convencimento, ela começa aqui. E você não tem que pensar, tomara que eles gostem de mim. Você tem que entrar naquela sala pensando, tomara que eu goste deles. Quando eu fui no Shark Tank, quando eu entrava na sala de reunião do aprendiz, quando eu vou negociar, quando eu vim negociar meu salário aqui com os americanos, qualquer coisa que eu faço, eu sempre penso, será que eu vou gostar dessas pessoas? Não interessa se elas são bilionárias, não interessa se elas são um expoente na área delas, não interessa quem elas são. Se eu tenho 30 minutos do slot do tempo daquela pessoa e ela tá ali comigo, nosso tempo, naquele tempo e espaço, vale a mesma coisa a nossa hora, homem. Então, eu vou me aproveitar disso e pensar, será que eu compartilho dos mesmos valores, visão, missão? Será que eu tô gostando da forma como está sendo abordado aqui? Será que eu concordo com o que essa pessoa tá falando? E aí eu retomo a voz ativa e o poder de controle dessa situação. E deixo de ser passivo numa dinâmica para me colocar, para falar, eu vou negociar esse salário porque eu acho que tá baixo. Vamos fazer uma contraproposta, que nem eu fiz no Shark Tank. E aí você se coloca como um sujeito ativo. Muitas vezes a gente, não. Ah, tá bom, então eu vou embora. Ah, você comprou a casa? Não, o cara fez uma proposta diferente do que eu tava esperando. Pô, mas você fez uma contraproposta? Não. O salário que me ofereceram era baixo. Eu falei, você negociou? Não. Aí eu falo, mas gente, não é ser reativo, que nem alguém escreveu aqui. Porque o reativo parte da premissa é que você está reagindo a algo. Aqui você tem voz ativa e não voz passiva. Aqui você está dizendo, a minha opinião importa. Eu quero ver se você compartilha dos mesmos valores que os meus, para ver se você pode ser meu sócio. Porque de repente, eu não quero ter um sócio que pensa tão diferente quanto eu penso no conselho da minha empresa, porque isso vai impactar minhas decisões do dia a dia. E a minha empresa ela é muito valiosa. Eu quero gente boa do meu lado. Eu não estou aqui implorando por uma oportunidade de investimento. Eu estou oferecendo uma oportunidade para você. Então, eu diria que a primeira dica é essa, de mentalidade. Deixar de se colocar numa situação de subserviência, de favor, e colocar você numa situação de ganha-ganha. Isso não é arrogância ou petulância, é agir em pé de igualdade, tá? É sair daqui e vir para cá. Não é também vir para cá. Me impressione. Faça você o pitch para mim. Se bem que aqui nos Estados Unidos, os empreendedores... Eu trabalho com corporate venture aqui, né? Tô sempre lá no Vale do Silício com startups e tal. Eles são assim, mas por que eu vou aceitar o seu dinheiro e não do outro investidor, né? Mas até por uma questão de abundância de capital e cultura, que já é um sistema um pouco diferente. Mas quando eu olho para isso e eu penso muitas vezes nas dinâmicas que a gente vê no Brasil, eu falo, nossa, eu acho que a gente precisa se empoderar mais de nós mesmos. Acreditar mais nos nossos projetos, nas nossas ideias e no nosso valor. E isso não significa que a gente vai ser intolerante a feedback ou a crítica, porque, nossa, eu cresci muito com mentoria, com feedback, com conselho. Mas eu acho que tem uma linha fina entre você saber filtrar o que é um feedback e é construtivo para o seu modelo de negócio e o que é simplesmente no campus da paixão, que é o que o Aristóteles chama de patos, né? Que é aquela coisa inflamada, que isso daí é uma porcaria. Isso daí, ou a pessoa fazer você ficar esperando 40 minutos para te atender. Eu não espero mais do que 15, eu vou embora, pode ser quem for. Eu acho que assim, você tem que valorizar o seu tempo é o seu maior ativo. Então, putz, eu me atrasei, tudo bem, a gente remarca a reunião. Ou então você vira e fala, beleza, então a gente vai fazer em 20 minutos, porque eu separei 1 hora para estar aqui. É você valorizar o seu tempo, você valorizar as suas ideias. Então, eu diria que a primeira dica é essa, você mudar o seu mindset, colocar eu espero que eu goste deles e não eu espero que eles gostem de mim. Isso também serve até para date, tá, gente? Conheceu a pessoa lá no aplicativo, vai lá encontrar. Aí imagina se você chega inseguro, se você chega nervoso. Não, tem que chegar chegando. Então essa seria a primeira. A segunda dica eu vejo muita gente fazendo apresentação e eles vão lá, começam assim, fazem certinho. Inclusive tem um capítulo do livro que eu dou toda a estrutura narrativa de como montar uma apresentação. Principalmente para captação de investimentos. E aí, a pessoa vai lá e faz... Essa é a Maria. Maria queria comprar uma caneca. A caneca, não sei, sabe, pitch de startup. E aí, faz bonitinho, apresentou drama, solução,
Job to be done, modelo de negócio, tudo isso eu explico no livro, para quem não conhece, mas para quem está familiarizado, uma apresentação muito boa. No final, a pessoa vira e fala, e é isso. Gente, não faz isso. Você foi lá, deixou todo mundo animadão, super, é isso aí, uhul, revolucionário. Para no final, você tem que fazer igual o discurso do Obama, que ele joga o microfone no chão e vai embora, entendeu? Turn down for what? Vem o óculos. Você não vai falar, é isso. Sei lá, pode ser. Não é isso. Faz um convite à ação, termina na alta. Começou na alta, termina na alta. Não começa na alta, entendeu? Coloca. E é por isso que eu tô aqui oferecendo oportunidades de investimento de X por X. É por isso que eu tô aqui para pedir uma mentoria para vocês que são experts nesse mercado de varejo. E para mim é muito importante entender melhor como funciona a cadeia de distribuição. Isso é uma coisa que eu aprendi principalmente depois que eu mudei aqui para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, bom, eu sou diretora de uma empresa multinacional, eu faço reunião, é muito assim. Em 5 minutos de reunião, se eu não te disser o que eu quero com você, a reunião ela não continua. Então, assim, tem que ter um pedido de ação, tem que ter um ensejo, tem que ter um porquê. Isso mostra que você está valorizando o tempo da pessoa. É claro que, assim, no Brasil, a cultura latina ela é diferente. A gente não vai chegar lá. E aí, o que você quer comigo? Aqui eles falam assim, how can I help you? Tipo, se você fica muito divagando, assim, né? Então, assim, tá, mas e o que eu posso fazer por você? Mas, de uma certa forma, eu acho que é você respeitar. Então, pô, a pessoa topou te dar uma mentoria. Não tô nem falando só de investimento. Você conseguiu. Mandou mensagem no Instagram para aquela pessoa que você segue, aquele influenciador que fala de negócios, encheu o saco do cara, a pessoa topou falar com você, vai fazer uma mentoria no Skype com você de 30 minutos. Aí você chega lá e fala, sei lá, só queria, sei lá, tipo, é isso, trocar uma ideia e apresentar. Não, fala, olha, tudo bem, eu sou fulano, vende o seu ethos, que é outra coisa que eu falo no livro. Ethos, o que Aristóteles falava, é o seu caráter, sua reputação, o que você já fez na vida, né? Isso é importante. Como é que eu sei se eu posso acreditar em você se eu não sei o que você fez? Então, eu comecei a live aqui hoje me apresentando e não foi à toa. Porque ao me apresentar, eu dou as minhas credenciais. Essas credenciais é parte do meu ethos. Isso faz com que você decida acreditar ou não no que eu tô falando. É claro, se eu não tiver ações concretas, logos, que é o campo da razão, que são os dados, e o pathos, que é a emoção, então são 3 pilares, razão, emoção e credibilidade, que é o ethos, o pathos e o logos, é o primeiro capítulo do livro, dificilmente você vai acreditar no que eu tô falando. Mas é importante eu saber com quem eu tô falando. Porque senão, várias vezes, já aconteceu até isso comigo, assim, tá num evento, dei palestra, aí vem uma pessoa falar comigo. Aí fala. Aí vamos marcar alguma coisa, quero trocar uma ideia com você e tal. Aí depois, quando eu adiciono no LinkedIn, eu vou descobrir, peraí, esse cara é do fundo tal, ele faz tal coisa, fundo não, porque gente no mercado financeiro já vai ser mais direto ao ponto, mas sei lá, às vezes é um parceiro de negócio que é super interessante, só que a pessoa se apresentou para mim falando do hobby dela. Eu não tô dizendo que você tem que ser assim um robô, tá? Mas mais ou menos num tweet, entrega o que você quer e no final coloca um convite à ação. Não termine suas apresentações sem um pedido, sem endereçar. Você tem que sair da reunião, você tem que sair daquilo com próximos passos. Então, se você está dando uma palestra, qual que é o próximo passo? É você despertar a atenção da audiência para querer contratar uma outra palestra sua? Uma consultoria? Se é uma venda de uma startup, de uma possibilidade de um investimento, você quer uma próxima reunião para discutir os próximos passos desse investimento? O que você quer com aquilo? Você tem que ter uma agenda quando você sai de casa, senão você está perdendo o seu tempo e fazendo os outros perderem o tempo deles, tá? Então, não termine apresentações ou reuniões como é isso. Termine com um convite à ação e assim que você consegue a segunda reunião, a terceira reunião e por aí vai. E a terceira dica, eu dei várias dicas misturadas no meio dessas dicas, mas vou chamar de terceira dica. Ela é uma dica que eu tenho utilizado muito, principalmente em resolução de conflito. Pergunte-se para você o que está acontecendo antes de você colocar uma fala ou uma pergunta, tá? Então, antes de você conversar com alguém, ou de você responder alguém, ou de você escrever um título, um copywriting para um post que você vai fazer no Instagram, seja lá o que for, se você produz conteúdo, se você está escrevendo um e-mail, tanto faz. Qual que é o tom de voz que você está usando nessa mensagem? Porque muitas vezes a gente não se dá conta do tom de voz que a gente está usando. E para a teoria da comunicação, são 4 tons de voz possíveis, que é a provocação, a intimidação, a sedução e a tentação.
Então eu posso falar assim, se você não assistir a live no Resumo Cast, você não vai tomar café hoje. Isso é uma intimidação. Eu tô colocando uma condição, é uma ameaça. Se você não fizer tal coisa, você não vai ter tal coisa. Agora eu posso te seduzir, eu falo, você é tão inteligente, tem certeza vai assistir a live lá no Resumo Cast, vai tomar um café. Isso é uma sedução. Agora eu posso falar também uma provocação. Duvido você assistir a live no Resumo Cast hoje e tomar um café. Eu tô questionando a sua competência, a competência do meu interlocutor. E a tentação é, quer tomar um café? Assiste a live no Resumo Cast. Então, assim, isso é intimidação, isso é sedução, isso é provocação. Quando você vira para os seus seguidores e fala, se esse post não tiver 1000 curtidas, eu não vou liberar um IGTV. Isso é uma intimidação. Seja lá o que for. Abram os olhos e os ouvidos para o invisível. Entendam como os outros falam com você e como vocês falam com os outros. Porque, é claro, não vai ficar assim, paranoico também. A maioria das pessoas, quando faz isso, elas não sabem que elas estão fazendo isso, porque elas estão reproduzindo uma dinâmica que elas conhecem, ou, sei lá, elas leram um post de alguém falando que esse tipo de call to action gera mais retorno, então elas estão fazendo isso, mas, poxa, por que será que eu não estou tendo engajamento com a minha audiência? Cara, você tá intimidando todo mundo há 3 meses. Você acha que as pessoas estão um pouco de saco cheio? Não sei. Por que será que você não tá conseguindo que o seu filho coloque a meia suja no cesto de lavar a roupa? Não sei, às vezes você tá provocando, e aí você devia estar seduzindo. Entender essas dinâmicas também traz protagonismo e voz ativa para as nossas relações. Então, é a terceira dica que eu daria. Muito Vou bom. tomar mais água, gente. Tô falando. Não, saúde. E é impressionante como você consegue transitar do vocabulário filosófico, passando por Instagram e trazer isso de maneira mais popular e pragmática. Obrigado por isso, tá? Agora, a gente costuma falar aqui que todo livro é algum tipo de remédio para alguma dor, né? E tem uma pergunta que a gente sempre responde nos nossos episódios, que é o seguinte: para quem é esse livro? Então, te repasso agora essa pergunta. Para quem é esse livro? Esse livro... E aí eu vou te responder do ponto de vista de persona psicográfica e demográfica, tá? Quem tem a dor. É para toda aquela pessoa que já colocou uma opinião numa sala de reunião e não foi ouvida. Que quis negociar a escolha da viagem das férias, o aumento de salário e não teve sucesso na hora de fazer isso. Que tem uma ideia brilhante, um produto brilhante, um serviço brilhante, mas que é incapaz de vender à mesma altura o projeto que tem. Ele é um livro que capacita num sentido utilitarista, mas também aproximando do campo do pensamento pessoas que precisam de ferramentas para se comunicarem e se expressarem melhor. Então, para todas aquelas pessoas que às vezes repetem para si mesmas, mas é que eu não sou bom nisso. Aí vai você, que você é mais cara de pau e você é mais vendedor. Para todos aqueles que de alguma forma sentem que eles estão perdendo oportunidades para outras pessoas que às vezes nem são tão inteligentes ou tão capacitadas do que eles, mas porque eles não conseguem se expressar com clareza. É para toda aquela pessoa que quer ter protagonismo e voz ativa nas suas relações, que quer influenciar para além de ser influenciada e que quer também exercer um pensamento crítico e reflexivo, até mesmo do mundo que a gente vive, que quer ler um jornal e falar, essa notícia tá estranha, que vai ouvir um discurso, um pronunciamento de um político e falar, isso também tá diferente, tá intimidação, né? Tá provocação isso daqui. Ou que inclusive quer questionar a saudabilidade mesmo, a saúde das próprias relações e fala, nossa, engraçado, minha namorada, ela fica usando bastante falácia comigo, né? Eu tenho um capítulo só de falácias. E aí você vira e fala, isso é saudável ou isso tá tóxico? Eu acho que quando a gente aprende sobre persuasão, a gente aprende sobre a gente e a gente aprende sobre os outros. Então é um livro para todo mundo que quer ter mais potência na própria vida. Muito bom. Então, se você aí que está assistindo se identificou com alguma dessas dores, esse livro para você vai ser que nem água no deserto. Agora, outra pergunta que a gente sempre faz aqui, inclusive no episódio, é a seguinte: qual frase você colocaria no outdoor? Mas eu vou mudar um pouquinho, tá? Então, imagina a sua foto do Instagram de ontem, acho que hoje ou ontem, que você tá lá diva, com Hollywood no fundo, tá? Se você fosse tirar o Hollywood e colocar no lugar do Hollywood uma frase do seu livro, qual frase seria essa?
Olha, eu vou te dizer que eu já sei qual é a frase, porque no caso vai ter outdoor do livro. A gente está fazendo uma campanha para ativação nas linhas do metrô e aqueles relógios em São Paulo, sabe? Na Paulista, na 23 de maio. E eu já escolhi a frase. Então eu vou dar um spoiler. Mas a gente pode trocar pelo letreiro de Hollywood também. Aqui no quintal de casa, a gente vai lá, tira e põe lá minha louca. Você quer influenciar ou ser influenciado? Adorei. Pergunta. Excelente frase. Então seria uma pergunta, a gente bota em Hollywood, depois coloca na Estátua da Liberdade, a gente vai dominando o mundo assim com essa pergunta maravilhosa. Califórnia, São Paulo, Guarulhos, que é minha terra natal, a gente faz todos os lugares. Vamos dominando aos poucos aí. Agora vamos lá. Eu quero te perguntar muito sobre o livro ainda, mas queria fazer um pequeno desvio e falar sobre livros em geral, né? Uhum. E aí a pergunta que a gente sempre faz aqui, não tem jeito, né? Resumo cast, a gente fala de livro, é a seguinte: qual livro ou quais livros que mudaram a sua vida? Ai, adorei essa pergunta. Bom, o Retórica do Aristóteles eu não tenho, não tenho nem como negar, porque toda a minha inspiração, inclusive para escrever, veio dele. Era um livro que eu recomendava. A bibliografia do meu curso na SPM veio desse livro. E é um livro que eu recomendava para os meus alunos. E os meus alunos achavam muito chato. Eu falava, Maitê, pelo amor de Deus, tem trecho do livro que está em grego. Os caras nem conseguiram traduzir. Eu falava, dá uma chance. Fica bom depois da página 213. Então, Retórica do Aristóteles, com certeza, é um livro que mudou a minha vida, principalmente porque ele não é um livro somente sobre retórica, como o próprio nome sugere. Ele é um livro de filosofia. Quando o Aristóteles fala sobre as paixões, chama Retórica o livro aqui, perguntaram. Ele fala sobre as 14 paixões e as virtudes, né? Então, ele fala sobre o amor e a raiva, a calma e a agressividade, sobre as paixões humanas, as virtudes humanas, as relações, a amizade, o amor, né? Ele era um filósofo acima de tudo, então é um livro que me ensinou muito sobre a vida, acima de qualquer coisa. Um outro livro que me marcou muito, assim, sabe aquele livro que você lê e você fala assim, nossa, eu tô assim chocada. Foi O Que é Poder. É um filósofo coreano que se chama Byung-Chul Han. É um livro desse tamanhinho, é super pequenininho. E ele fala somente sobre o que é poder. A gente nunca para pensar o que é ter poder, né? Como que as dinâmicas de poder são invisíveis. E ele tem uma frase que ele fala nesse livro que para mim marcou a minha vida, assim, que é: o poder é silencioso. Aonde ele tem que ser gritado é porque ele já não mais existe. E ele vai discorrendo só sobre dinâmicas de poder. Dinâmicas de poder, quando a gente está falando desde chefe de Estado até dinâmicas de poder, né, no cotidiano, assim. Então, é um livro que, de uma forma não só política, mas do nosso microcosmo, me ensinou muita coisa. Eu acho que esses dois livros são livros que marcaram muito minha vida. E na parte de ficção, um livro que eu adoro ler ficção. Eu adoro ler ficção. Eu acho que as ficções, elas são menosprezadas pelas pessoas, principalmente do mundo dos negócios, que às vezes só querem ler os livros de como fazer tananã, como fazer tananã, tipo o meu, como usar a comunicação persuasiva. Mas o meu você pode ler, tá? Brincadeira à parte, mas assim, eu acho que a ficção, ela ensina tanto pra gente, porque a gente consegue não somente abstrair da realidade, embarcar numa narrativa, mas aprender coisas utilitárias, práticas, pragmáticas mesmo. Que é o do Oscar Wilde, que chama O Retrato de Dorian Gray. É uma ficção maravilhosa. Fala muito sobre a senescência, sobre o que é envelhecer, o que é a beleza, o que não é, o que são as virtudes, o que é o espírito da juventude, o que é a maturidade. É uma obra, assim, maravilhosa, assim, bem existencialista. Então, eu diria essas três. E eu diria, leiam ficções também, porque elas são muito boas, elas ensinam muito pra gente. Muito bom. Também eu sempre concilio uma ficção com livro de negócios. Estou lendo agora o 1984, do George Orwell. Ai, maravilhoso. Maravilhoso, né? Li recentemente também O Admirável Mundo Novo, enfim. E esse que você falou tá na minha lista aqui já, e em breve a gente comenta esse também. Eu queria te fazer mais uma pergunta sobre livros, mas antes queria te fazer um elogio, que o que você fez com a retórica do Aristóteles e com a filosofia da retórica é muito parecido com o que o Ryan Holiday fez com o estoicismo. Para mim, eu me lembrei disso quando eu li você. O Ryan Holiday, ele fala muito sobre estoicismo de maneira mais moderna, né?
E eu acho que você está fazendo um trabalho muito parecido, assim, só que com outro tema, que é o da retórica. Então, parabéns por isso. Foi uma associação que eu fiz. Não sei se Que você... legal! Não sei, Eu acho não tinha que... pensado nisso, mas você sabe que eu vi outro dia que o Seneca estava entre os mais vendidos. E aí eu fui descobrir que era justamente por conta do Ryan Ryan Holiday. Holiday, Porque, pois tipo, é. e olha que legal, quando eu fui ver na Amazon, nos dados, aparece assim, quem comprou o seu livro comprou também. Retórica do Aristóteles. Pois Então é um é. jeito de você aproximar uma obra que é atemporal, mas que não necessariamente é lida e consumida na contemporaneidade, de um grande público, assim, por mais que tenham pessoas que falam assim, ai, mas você está assassinando Aristóteles, porque é uma teoria muito densa, né? Então é um grande desafio você simplificar sem pasteurizar, sem ser simplista. Mas eu acredito que, para além da ortodoxia ou dessa cátedra mais erudita, acadêmica, assim, se uma pessoa no dia a dia dela, quando ela for negociar o aluguel, ela conseguir utilizar o ethos, o pathos e o logos, eu tô feliz, sabe? Eu acho que eu adorei essa tua comparação, eu não tinha parado para pensar nisso. Obrigada. Imagina, que bom que você gostou. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li o seu livro. E, gente, só para poder situar um pouquinho, o livro da Maitê Persuasion fala um pouquinho da retórica, que é um livro maravilhoso do Aristóteles, e o Ryan Holiday, que é um autor maravilhoso, que a gente já resumiu aqui no Resumo Cast, O Obstáculo é o Caminho e O Ego é o Seu Inimigo. Ele também faz que nem a Maitê, e não assassina, mas ressuscita, né, filósofos antigos com palavras e temas muito contemporâneos. Parabéns por isso. Agora, ainda no assunto livros, vamos lá. Qual o livro que você está lendo agora ou qual foi o último livro que você leu? Muito bom. Eu estou lendo agora A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que é um economista americano. E ele vai falando desde o feudalismo até a contemporaneidade, assim, como que a riqueza mesmo e as estruturas sociais. Ele é um livro que explica a história através da teoria econômica e teoria econômica através da história. Mas é um livro muito bacana, assim, bem mind-blowing, assim, sabe? Explica por da onde que vem essa noção, muitas vezes, da Igreja Católica de que lucrar é pecado, que ter sucesso é uma coisa ruim, porque era considerado de fato um pecado na Igreja Católica, porque o clero não queria que a população tivesse acesso à riqueza, de uma certa forma. As únicas pessoas que faziam empréstimo do dinheiro e escondido eram os judeus. E olha que engraçado, e isso tudo começa lá em 1500. Então, assim, é um livro que abriu minha cabeça para várias coisas. É o livro que eu tô lendo agora. E o último livro que eu li é um livro super bobinho, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comprei no aeroporto, chamado The Truth, do Neil Strauss, não sei se já ouviu falar. Ele é um autor, não é bobinho, mas é um livro assim, daqueles que, tipo, eu falei, eu quero ler um livro em inglês, eu não quero que seja um livro cabeçudo, mas eu quero dominar melhor a minha leitura, o meu processo de cognição de leitura em inglês, até porque eu tinha acabado de chegar aqui e é muito louco. Você pode fazer inglês 10 anos, achar que você fala o nível proficiency level, você chega aqui fazer uma reunião com os americanos, a primeira reunião você fala assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada. O que eu tô fazendo aqui? Então eu falei, eu vou começar a ler livro em inglês. Eu falei, bom, eu não vou pegar o Odisseia em inglês. Eu vou começar com um livro mais acessível. Então, era um livro que eu queria ler já há algum tempo. E aí eu comprei o The Truth, do Neil Strauss. E eu gostei. Assim, bobinho que eu falo, não é que ele é bobinho. Ele não é uma obra assim que você vai falar, nossa, quantas epifanias sobre a minha vida eu tive. Ele vai contando mais sobre relacionamentos, monogamia, sobre... Enfim, e ele tem uma linguagem bem assim, despachada. E foi até por isso que eu comprei. Porque eu falei, eu quero ver como que os americanos falam na vida real, porque eu sentia que eu soava muito coxinha escrevendo meus e-mails e me comunicando, tipo, como se alguém chegasse no Brasil e falasse, olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também? E eu queria falar, tipo, e aí, beleza? Como você tá? Entendeu? Então eu comprei esse livro. Inclusive, eu diria isso também. Muita gente vira pra mim e fala assim, mas Pi, você é muito inteligente, você tem vocabulário maravilhoso. Me dá uma dica, eu quero ser que nem você, eu quero falar difícil igual você, eu quero conhecer as palavras que você conhece. Eu falo, lê, vai ler. Leia todos os livros que você puder. Cada vez que você lê, você vai ver uma palavra que você não conhece, você vai pesquisar, e você vai adquirir mais repertório. Aí o que era um ruído de comunicação vira um código. E aí, olha que maravilhoso. Você vai se tornando uma pessoa cada vez mais interessante e inteligente. Mas não tem segredo, né? Tem que ler.
Muito bom. Tem que ler mesmo. A gente está aqui lendo um livro por semana já há alguns anos e realmente faz uma diferença brutal. E falando nisso, como é que são seus hábitos de leitura? Você é do Kindle, é do livro físico, é do audiobook? Como é que você lê e em que horário? Conta aí pra gente. Eu sou do livro físico, eu gosto de rabiscar, eu gosto de amassar, eu gosto de. Meu, eu gosto de livro físico. Eu até leio algumas coisas assim no Kindle, principalmente quando eu vou viajar. E aí eu quero, tipo, não quero levar 50 livros desse tamanho assim na minha mochila. Mas eu sou do livro físico, eu não vou negar, eu sou bem analógica. Agora, meu método, assim, para ler é uma confusão. Por quê? Eu gosto de misturar. Eu leio, tipo assim, 3 livros ao mesmo tempo, mas eu demoro mais para ler. Eu não me coloco muita pressão, assim, tipo, eu tenho que ler 50 páginas por dia, eu vou no meu ritmo. Quando eu tô fazendo uma leitura, pra mim eu separo 2 tipos de leitura: leitura de estudo e uma leitura mais só prazerosa. Então, quando é uma leitura de estudo, então, por exemplo, eu li o Armas da Persuasão do Robert Cialdini, que é um PhD que fala sobre persuasão. Bom, esse conteúdo eu quero me aprofundar nessa leitura, porque isso vai ser parte de um módulo da minha aula na ESPM. Ótimo, então eu vou dissecar essa leitura, eu vou fazer um chazinho, eu vou colocar meu celular no modo avião, eu vou sentar na minha poltrona de leitura, vou pegar o meu caderno, eu vou, rabiscar o livro, fazer sinopse, anotar que exemplos práticos que eu quero montar na aula. Tem mais método, tem mais processo. Quando é uma leitura mais assim, the truth. Quando é uma leitura mais assim, sei lá, uma ficção, uma coisa mais assim, eu quero só, antes de dormir, dar uma abstraída. Aí eu pego mais leve, assim, eu só leio, eu só preciso ter uma caneta e um papel na mão, porque eu gosto de fazer uma coisa que é, de tempos em tempos, revisitar alguns livros e ver o que eu grifei, para ver por que e pensar, nossa, isso daqui, porque é muito engraçado, o retórica acontece muito, é um livro que é um livro de cabeceira para mim, né, porque eu dou aula disso, falo sobre isso, então eu li a primeira vez quando eu tinha 20 anos. E cada vez que eu pego para ver, eu falo, gente, eu grifei isso daqui já virou meu mantra. Provavelmente eu grifei porque aquilo foi uma grande insight da minha vida quando eu li. E aí você vê como que aquilo fez parte da tua formação, de quem você é. Tipo assim, é maravilhoso, me emociona, assim, sabe? Então, eu divido, assim, em 2 fases, assim, leitura de estudo e uma leitura mais tranquila, assim, de prazer. É claro que a leitura de estudo também é prazerosa, é claro que na leitura de prazer você também vai aprender, mas eu preciso de um certo nível de concentração diferente, assim, e de um estado de espírito. Pô, se eu trabalhei o dia inteiro aqui, eu faço reunião em inglês o dia inteiro, será que o meu cérebro vai estar, tipo, plena potência às 10 da noite? Talvez não, talvez eu tenha que pegar um livro mais simples. Então, eu também vou muito no meu eu me respeito muito, assim. E eu intercalo, porque por que eu gosto de intercalar? Um exemplo recente. No começo do ano, eu estava lendo o Story, do Robert McKee, que é um livro sobre roteiro, Muito bom. maravilhoso. E eu estava lendo um livro que virou, assim, best-seller entre as mulheres. E sabe aquele livro que você fica até reticente antes de comprar? Porque você fala, meu, todo mundo tá falando desse livro, não vou nem comprar, porque, nem deve ser tão bom. E às vezes eu fico meio assim, tá todo mundo falando, será que é tão bom assim? Mas comprei e amei, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Aí eu conseguia ver tanta intersecção entre um livro que é de um roteirista de Hollywood e um livro de uma psicanalista feminina, que eu falava, caraca, os dois estão falando de Jung, os dois estão falando de arquétipo, os dois estão falando do mito do herói, os dois estão falando de narrativa, os dois estão falando... E aí eu gosto de fazer essas conexões, essas sinapses, porque eu sinto que é como se eu estivesse co-criando uma terceira obra, assim, na minha cabeça, sabe? Então, eu não faço de propósito, mas de alguma forma muito louca, essas conexões e sincronicidades sempre acontecem nas minhas leituras. E eu acho que o bom leitor, ele consegue identificar isso, assim, ainda que não sejam óbvias essas conexões, sabe? Super entendo. Eu li ao mesmo tempo o Homo Deus, pro Resumo Cast, e o Admirável Mundo Novo, que fala de um futuro distópico. Aí você pega o Homo Deus, que é um livro que fala do futuro, e eu comecei a falar, caraca, olha só quanta coisa em comum. Então, isso é muito bacana mesmo. Obrigado por falar isso, que eu me lembrei aqui, foi muito, muito gostoso. Olha só, queria falar um pouquinho da sua rede social, que é muito bacana, tá? Eu já olhava bastante, mas hoje eu olhei com ainda mais profundidade, e eu vi um post que eu adorei, queria que você, se possível, pudesse replicar essa dinâmica conosco, que é a dinâmica do balão.
do balão azul e quando um fala A e outro entende B. Gente, talvez vocês não tenham entendido o que tem a ver balão azul. A Maitê vai explicar aí agora. Se quiser fazer comigo, com as pessoas agora dinâmicas, acho que vai ser bem legal. Ai, adorei, adorei. Inclusive, gente, me sigam no meu Instagram, @Maitê, com Y, _Carvalho, _. Eu posto bastante dica de comunicação, um pouco da minha vida aqui em Hollywood também, em Los Angeles, porque né, eu sou filha de Deus. E então, é um híbrido entre vida pessoal e profissional. Essa dinâmica do balão azul é um exemplo que eu gosto muito de usar nas minhas aulas. Eu aprendi com a Camila Schutte, do Mastertech. Ela é uma empreendedora maravilhosa, Forbes 30 Under 30, ela é uma super querida. E ela fez comigo a primeira vez e eu lembro que eu fiquei assim, uau! Que é o seguinte, então vamos lá. Pensa num balão azul, todo mundo que tá aqui na live, tá? Você também. Pensaram? Pensou? Me conta do seu balão azul. Pensei num balão azul de aniversário, aquele balão que você sopra, que enche e estoura. Uma bexiga. Uma Isso bexiga. mais uma balão bexiga. É. Eu pensei no balão da Turma da Mônica. Sabe, um balãozinho de fala? Eu tenho certeza que alguém aqui na live pensou no balão da Capadócia, aquele que é com ar quente e sobe. Todo mundo pensou no balão azul, ninguém pensou no mesmo balão azul. Aí eu falo pra você, pensa no balão azul, pensa no balão azul, todo mundo pensou no balão azul. Chega na hora da reunião de comparar, eu falo, não, mas isso aqui não é balão azul. Não, mas isso daqui... Ou você vira pro teu marido, namorado, e fala, ah, mas eu falei pra você, cara, balão azul, eu entendi balão azul. E na realidade, um falou A, o outro entendeu B, e todo mundo achou que tava falando a mesma coisa. Então, esse exemplo do balão azul, ele é muito bom, porque faz com que a gente pare e pense, será que, de fato, o balão azul está claro na cabeça da outra pessoa? Então, toda vez que você for comunicar, é muito importante você clarificar o que está comunicando. Fato, sentimento, observação e pedido. O outro não é obrigado a adivinhar o que você está pensando. O outro não tem o mesmo repertório que você. O outro não tem a mesma formação que você. A gente tem um histórico biopsicossocial completamente diferente um dos outros. A gente tem criações diferentes, religiões diferentes, dinâmicas familiares diferentes. Então, o que a gente pensa quando a gente associa uma imagem é diferente e tudo bem. Agora, quanto mais claro eu consigo ser, menos ruído eu vou gerar na minha comunicação. Então, esse exemplo é sempre muito bom, até mesmo quando você está fazendo uma reunião de briefing, ou está alinhando coisas com o time, ou você está lá conversando com a sua família, com os seus amigos, você quer organizar alguma coisa. Então, sempre seja explícito. Que balão azul? Né? Desenha, se for o caso. É muito importante a gente conseguir, de alguma forma, tangibilizar o que a gente está querendo dizer para o outro. Especialmente nos tempos que a gente está vivendo de crise, de saúde pública, econômica, política. Tá todo mundo com os nervos à flor da pele, tá todo mundo se matando, tá todo mundo assim, lendo A, entendendo B. A gente tem uma comunicação que hoje não está sendo nem síncrona, porque eu não estou no mesmo tempo e espaço. Aqui eu estou no mesmo tempo de emissor e receptor, mas não no mesmo espaço. Então, mas quando é um e-mail, quando é uma mensagem de WhatsApp, a pessoa vai ler aquilo no dia seguinte. Você não sabe se ela teve um dia ruim, se ela dormiu de calça jeans, se ela tá pé da vida a hora que ela lê tua mensagem, então ela vai entender ironicamente. Então, dica: comunicação não violenta. Eu falo disso no meu livro também. E deixe bem claro o seu pedido, para que esse exemplo do balão azul não aconteça. E eu garanto para vocês, se a gente fizesse mais desse exercício, mas era tanto casamento que ainda estava assim bombando, time de empresa que não estava brigando, filhos e pais e mães convivendo de uma forma mais harmoniosa, porque esses ruídos começam na fala. E aí a gente fala, mas caramba, eu já falei, e o outro parece que não entende. Não é que parece que ele não entende, ele realmente não entende. Então, pensando no processo da comunicação de emissor e receptor, quanto mais claro a gente conseguir ser, melhor. E todo ruído, que a gente fala ruído, às vezes fica parecendo uma coisa ruim. Mas, por exemplo, quando o Ryan Holiday, sei lá, ele falou de Sêneca, do estoicismo a primeira vez. De repente a pessoa não sabia o que era, aquilo era um ruído, mas aí a pessoa aprendeu o que é, deixa de ser um ruído e passa a ser parte do seu repertório. Então, veja isso também como uma oportunidade de você aprender e de você crescer. E não de rejeitar, de falar... Muitas vezes as pessoas falavam assim pra mim, sabe?
Maitê, você vai ficar fazendo conteúdo sobre retórica, falando em latim no Instagram, ninguém vai querer assistir isso, coisa chata. Que nem falavam pra Gabi também. Ai, Gabi, você vai falar de política no Instagram, ninguém vai querer falar sobre isso, fala muito difícil. E eu pensava, bom, eu até posso falar um pouco difícil, mas eu me preocupo em trazer isso de uma forma acessível. E quando as pessoas não entenderem 100% do que eu falar, elas vão aprender uma palavra nova, elas vão aprender um conteúdo novo, e elas vão buscar sobre isso, e elas vão crescer na própria autonomia. Eu não vou dizer para ela o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, mas no processo dela e da autonomia dela, ela vai falar que interessante, ou que seja... Eu adoro quando, por exemplo, vem algum seguidor e me manda mensagem falando assim: Maitê, você falou da falácia do ad hominem. Eu fui ler o Aristóteles, eu não encontrei esse exemplo exatamente e tal. Você acha que isso poderia ser? Eu falo, caraca, olha que incrível! A pessoa trouxe um outro ponto de vista, e isso é lindo. Então, eu vejo o ruído também como uma oportunidade de aprendizado. Por quê? Se a gente nunca tivesse parado para questionar um ruído, algo que a gente não entendeu, a gente nunca cresceria o nosso repertório. A gente ia sempre ficar lá do tipo, eu não entendo o que isso significa. Eu também não quero entender. E vou seguindo a minha vidinha. Então, fica aí também essa dica, assim. Não entendeu exatamente o que a pessoa está falando? Procura entender. Busca uma referência, faz uma metáfora. Então é mais ou menos tal coisa que você quis dizer? Isso. E olha que maravilhoso, de repente você descomplica um bicho de 7 cabeças. E um teste muito bom para saber se você aprendeu alguma coisa, e essa vem do Aristóteles também. Eu posso ficar citando Aristóteles até amanhã aqui. Eu brinco que assim, se o Ari tivesse vivo hoje em dia, eu ia ser aquela pessoa que fica só repostando as frases de Instagram dele, tipo igual as do Gary Vee, assim, do Jason Silva, só que eu ia ficar fazendo isso pro Aristóteles. Que ele fala o seguinte: só fala bem quem pensa bem. Então, se você está tentando explicar algum conceito, um filme que você viu, mas o negócio não está saindo, é porque você não entendeu ainda. E tá tudo bem, mas você tem a chance de entender. Então, quando você quer testar para ver, será que eu entendi exatamente o que esse autor está querendo dizer nesse livro? Explica o livro para alguma pessoa e vê como que sai. E tudo bem, a sua explicação vai ser diferente da outra pessoa, porque vocês são pessoas diferentes. E claro, a tua explicação, um exemplo que eu sempre dou, tá? Se eu estudei em colégio militar e você não, e a gente lê um livro que fala sobre positivismo e ordem, eu posso ter uma visão do livro completamente diferente da sua. Porque o que a ordem significa para mim é completamente diferente para você. Eu estudei no colégio militar, eu tinha inspetora, eu tinha que levantar, pedir para ir no banheiro. Você estudou no colégio construtivista, ficava lá abraçando árvore, brincando com tartaruga. Meu, para você, ordem é um suicídio espiritual. O que é isso? Sai daqui. Então, ou sei lá, eu sou a filha mais nova temporã de uma família de 8 irmãos. Você é um filho único de uma família divorciada. A nossa criação é completamente diferente. Por isso que eu falo, a gente entender que o outro tem um repertório diferente do nosso e que isso é bom, não necessariamente eu evito, faz com que a gente gere diálogo, faz com que a gente gere debate, faz com que a gente cresça nosso ponto de vista sobre as coisas. Então, essa discussão e essa predisposição a saber que a gente nem sabe o que a gente não sabe, e eu não sei muita coisa, é o primeiro passo para a gente crescer como ser humano e como profissional, assim. Então, e eu acho que quanto mais você sabe, até fica mais difícil de você fazer afirmações absolutas, assim. Às vezes eu vejo umas pessoas postando assim no Instagram: quem não faz tal coisa é tal coisa. Se você não fizer isso, você não é aquilo. Tem que fazer X para ser Y. Eu falo, nossa, eu queria tanto ter essa certeza absoluta das coisas. Quanto mais eu leio, mais eu sei, menos certeza eu tenho de tudo. Então, eu acho que também partir dessa premissa de que o que funciona para o outro nem sempre vai funcionar para você, e também tá tudo bem, sabe? Muito bom, muito bom. Essa sua fala me lembrou de 2 livros. Um você citou, Comunicação Não Violenta, já resumido no Resumo Cast aqui. E o outro chama As 5 Linguagens do Amor, que pode parecer até um livro sobre relacionamento, mas tem muita função também no mundo do empreendedorismo. Quem sabe um dia a gente não resume aí, já adotando aqui um spoiler, mas falando sobre isso depois. Maitê, você vai ter que voltar, cara, porque eu tenho aqui mais 20 perguntas para fazer para você. Vamos voltar? Eu topo voltar. A gente faz parte 2 da missão. Vamos fazer parte 2 da missão, até porque eu quero falar muito com você de filmes, que você fala sobre isso também, filmes que falam sobre retórica e persuasão. Mas antes disso, talvez dê tempo hoje, mas eu preciso passar por 3 pontos aqui, tá? Primeiro ponto,
eu preciso dar alguns breves recados, rapidamente. Depois, eu fiquei sabendo, me falaram aí, que ia rolar um sorteio hoje. Procede isso? Rola? Vambora. E depois, claro, eu tenho que te dar o espaço aí para falar um pouquinho do seu livro, onde é que compra, do seu trabalho, enfim, para você também falar um pouquinho da sua história. Aí no final, se der tempo, eu te pergunto um pouquinho sobre filmes, que eu estou muito curioso, mas se não, fica para a parte 2, a missão, o retorno, a volta dos que não foram. Então, vamos lá. Primeiro, os recados, tá? Gente, se tem alguém aqui que segue o Resumo Cast e não conhecia o trabalho da Maitê, olha que aula que ela deu aqui em 50 minutos aproximadamente. Então, sigam ela, comprem o livro. Ela tem essa capacidade única de conseguir traduzir conteúdos filosóficos, históricos em temas cotidianos e a gente aprende de maneira muito fácil com ela. Então, por favor, sigam a Maitê. Quem não conhece o Resumo Cast, toda semana a gente está falando um pouquinho sobre livros. E essa semana a gente falou sobre o livro De 0 a 1, que fala muito sobre empreendedorismo e startup, que é um universo que a Maitê permeia bastante também. Então, vem para cá também no Resumo Cast que vocês vão gostar bastante. Bom, dados os recados, Maitê, como é que funciona a dinâmica do sorteio? Vê se você topa. Geralmente, eu tenho que pedir para a galera, gente, comenta aí para participar, só que hoje já foi aqui uma chuva de comentário. Então, como é que eu quero fazer aqui? Ficar passando para cima e para baixo dos comentários aqui. Quando você falar para, eu dou um print e quem estiver no topo ganhou. Topa? Tô me sentindo no fantasia. Tipo, para a bola! Vai. Beleza. Ó, quando você falar... Eu já tô aqui, ó. Quando você falar para, eu parei. Tá bom. Para. Ai, meu Deus. Lali Hanser. Lali Hanser, parabéns, você ganhou. Tá printado aqui, tá? Vou te mandar, obviamente, um direct pra gente poder entrar em contato e fazer a logística. Mas ganhou, parabéns. Que presentaço, hein? Maitê, vamos lá. Olha, temos aqui mais aproximadamente, ai meu Deus, 3 minutos, tá? Se por acaso estiver faltando só 30 segundos, eu te aviso. Mas queria dedicar esse tempo inteiro à sua mensagem final. A live já foi sua, mas agora ela é mais sua do que nunca. Manda um recado final pro pessoal, fala um pouco de onde comprar o seu livro, onde te acompanhar. É tudo seu, tá? E muito, muito obrigado. Boa. Ai, que delícia! Tô muito feliz. Obrigada pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade. Eu sou fã do trabalho do Resumo Cast e também é uma honra assim, estar aqui dividindo esse espaço com tantos autores tão incríveis. Queria agradecer você e agradecer a Fátima também, que proporcionou essa oportunidade, esse convite. Agradecer o pessoal que está aqui na live. Eu acordei hoje de manhã super empolgada. Eu falei, ai, que legal, vai ser uma troca incrível. Eu vim aqui, dei tudo de mim, vi os comentários, saio super energizada dessa troca, que foi uma verdadeira troca. E deixo um convite para quem quiser conhecer mais meu trabalho, conhecer mais sobre comunicação persuasiva e retórica. Tem o meu Instagram, onde eu posto bastante IGTV e conteúdo sobre o tema. Tem meu canal no YouTube também. Tem o meu livro, né? O link está na bio. Pela editora Buzz, Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva para a sua vida profissional e pessoal. É um guia super prático, que está indo muito bem. A gente foi best-seller na Amazon em mais de 3 categorias, isso só na pré-venda. Então, eu estou ainda mais ansiosa para o lançamento oficial. Agora também disponível na versão impressa. Muito, muito obrigado por isso. Muito obrigado pelas suas palavras. E, ó, os comentários aqui estão pedindo, ó, volta, volta, volta. A gente combina isso aí muito em breve, mas... Eu volto. Obrigado. A gente faz um café da manhã almoço. Pois é, a gente faz aqui um almoço aqui, daí café ou vice-versa. Um brunch. Um brunch, pronto, muito chique. E para mim sempre uma chance de aprender com quem tá aqui e hoje aprendi mais com você, tá? Muito obrigado. Thank you very much. Um grande beijo e até a próxima, tá? Tchau, tchau, gente. Beijo. Gente, vai ficar gravado, tá? Podem ver quantas vezes vocês quiserem.